teve algum momento, assim, durante a tua caminhada de fé, que você chegou a pensar que aquele caminho não era pra você? Que Jesus não era pra você? Que você não precisava disso? E isso é muito importante para você, adolescente, que está assistindo isso, porque essa fase das dúvidas, elas surgiram no período da adolescência. E aí, isso vai acompanhar uma outra historinha também, né? Que é relacionado já à escola bíblica dominical. Então, nós sempre fomos muito assíduos na escola bíblica dominical. E esse momento da adolescência, ela começou a passar pelas coisas de escola, a agenda da escola, aqueles ideais, o iluminismo. E aí me recaía em algumas perguntas, mas será que Deus existe mesmo? Será que... Então, esses questionamentos, essas dúvidas que no decurso natural da vida elas vão surgindo, elas começaram a passar pela minha cabeça. E aí eu comecei a ter um temor por uma coisa que era muito específica. A palavra de Deus, ela contava pra gente que existia um tipo de pecado que não seria perdoado, que era tudo aquilo que ofendesse e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Então, quando eu li aquela palavra, aquilo me encheu de temor. Então, eu ficava assim, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu não tô mais sentindo o Espírito Santo. Então, isso foi corroborando com esse pensamento, né? De tipo assim, meu Deus, Deus não me ama mais e eu não tenho mais oportunidade de chegar ao céu. E eu era adolescente, tinha de 13 para 14 anos. Uhum. E isso realmente me perturbou durante muito tempo. E quando que eu realmente me toquei de que essas experiências, elas não estavam relacionadas somente a essa ideia de tipo assim, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Foi numa EBD. A gente entrou em uma revista, um trimestre, em que a gente estudava apenas sobre os dons espirituais, sobre os dons, né, os frutos do Espírito. Uhum. E eu lembro claramente, né, era até a professora Lília, e aí eu sempre orava e falava bem assim, Senhor, por favor, fala comigo, porque eu quero muito sentir o Teu Espírito Santo. Eu amo o Teu Espírito Santo, mas eu não sei o que eu fiz para blasfemar contra o Teu Espírito Santo. E eu preciso que Tu fales comigo para que eu tenha certeza de que eu não blasfemei contra Ti e que Tu me ama e que ainda tem oportunidade para minha vida. Então, nesse trimestre do EBD, a gente abordou sobre isso. E aí, a professora Lília, ela falou assim, então eu vou contar para vocês uma história que eu vivi. O dia que eu pensei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E naquela escola bíblica, eu tive certeza. Eu conversei depois com ela, né? E ela contou essa história pra ela. Ela entrou em um período de oração de 45 dias, clamando pelo Espírito Santo. E ela, muito ali, né, descrente de que Deus não faria mais mover na vida dela, ela fez uma oração em que o derramar do Espírito Santo tinha inundado a igreja onde ela tinha feito essa oração. E aquilo foi uma resposta que me impactou na minha vida. E aí eu tinha certeza de que, na verdade, eu não tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Mas eu tinha me afastado por uma dúvida que a minha própria mente me causou. E um terror causado pela nossa própria mente humana. E também que acaba sendo artifício, ferramenta de Satanás para afastar a gente de Deus. Uma seta, né, lançada na nossa E foi mente. ele era uma das palavras, né, que eram relacionadas às setas lançadas sobre nossa mente. E eu era adolescente, então essa experiência foi muito, muito, muito emblemática para mim, em questão de tanto de crescimento espiritual, mas de reconhecer quem é Deus e quem é o Espírito Santo e qual é a capacidade dele de agir na nossa vida através dele. Glória a Deus. E realmente, né, esse período assim da adolescência, eu acho que todo mundo que nasceu e cresceu na igreja passa por isso, porque quando você é criança, você acredita muito naquilo que as outras pessoas estão falando, e aí os seus pais te criaram nisso. E aí quando você é adolescente, você fica do tipo assim, nossa, será que é aquilo mesmo que eu quero pra minha vida, né? Será que é isso? Será que eu vou seguir a mesma coisa que os meus pais? Ou será que eu vou achar outra coisa pra seguir? E aí eu lembro que eu também passei por isso, de achar que Deus não existia. E aí vem essa questão que tu falou agora sobre tu mesmo se afastar, porque a Bíblia fala, né, que quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, né? E aí essa dúvida, ela realmente é usada como uma armadilha, né? Pra dizer, tipo, não, agora já era, como tu falou, né? Essa é a única coisa que Deus não perdoa, então já era, eu não tem mais volta pra mim, né? E a verdade é que não é o fato de que Deus não perdoa,
é o fato de que a gente já tá com o nosso coração tão endurecido que a gente não acredita no perdão que Deus tem para oferecer pra gente, né? E isso também foi algo que Deus me ensinou nesse mesmo estilo, né? Quando eu estava nessa luta interna de adolescente.